Vende-se terreno na Lua. É verdade, gente. Vende-se terreno na Lua. O cidadão Dennis Hope é dono da imobiliária Lunar Embassy. Ele vende terreno na Lua. Ele se separou, estava endividado, todo enrolado, falou, o que eu vou fazer, né? Olhando para a Lua, falou, eu tive uma ideia. Eu vou vender terreno na Lua. O cara vendeu o terreno na Lua e ficou milionário. Ele achou uma brecha na lei e aí ele resolveu lotear a Lua e comprar. Se alguém quiser comprar, fala comigo, a gente faz a intermediação, tá? Vendendo terreno na Lua. Aí ele foi mais à frente, né? Ele tem terreno para vender na Lua, tem Marte, tem Vênus, tem Mercúrio. E ficou rico. Claro, eu acho que ninguém vai mudar para a Lua, né? A gente imagina que a loucura não vai tanto assim, né? Não vai tão à frente. E aí as pessoas recebem o título, recebem a escritura, bota no quadro, deixa ali na sala, né? E vai lembrar, puxa, se um dia a coisa estiver feia na Terra, tá na hora, né? Posso ir lá para a Lua. Então já está na hora de dar um jeito. O cara vende terreno na Lua. Tem gente que vende salvação. Tem gente que tenta comprar salvação. Martinho Lutero, um dos reformadores, se manifestou contra os abusos que estava havendo em seu tempo por conta da igreja. Estavam vendendo a chamada indulgência. Então você pagava pela sua salvação para sair mais rápido do purgatório. A ideia do purgatório, você passa ali por um período de sofrimento, purificação e depois vai para o céu, né? Então você ainda em vida, você paga uma indulgência, você compra e reduz o seu tempo de sofrimento no purgatório. Ou você pode comprar, pagar indulgência por alguém que já se foi. Tinha uma frase que dizia, a cada tilintar de moeda que ouço no fundo da sacola, é uma alma que eu vejo voando direto para o céu. Tem gente que tentava comprar salvação. E Martinho Lutero vai dizer, mas que loucura é isso? Aí ele escreveu as 95 teses, pregou na porta da igreja. Ele diz, não, vocês não estão sabendo o que estão fazendo, né? Não é por conta de uma confissão sacramental externa que vocês vão ter salvação. A salvação exige esse arrependimento, essa confissão de fé em Cristo Jesus. Há uns 2 anos atrás eu conheci um corretor, a gente fala corretor biqueira, né? E ele doido para vender as coisas de qualquer jeito. Ele falou, não, corretor bom, vende até mato pegando fogo. Eu não consegui chegar nesse nível ainda, né? Mas tem gente que tem umas ideias assim meio doidas, né? Tem gente que vende terreno na Lua e tem gente que compra terreno na Lua. Tem gente que tenta pagar por um sofrimento menor nas indulgências. Tem gente que tenta se apoiar na lei do Velho Testamento, acreditando que vai ser salvo. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos entender que o Velho Testamento, enquanto lei, enquanto regra, estava apontando para Jesus, tinha sua finalidade. Ora, então a lei não vale de nada? Claro que vale. A lei apontava onde estava o pecado e conduzia para Cristo. Mas não entenderam muito bem, se prenderam na lei ao ponto de não olharem para quem viria depois, que seria Jesus. Então a lei de nada vale? Claro que vale. Apontava para Jesus. Se lermos Romanos, lermos Gálatas, lermos Hebreus, nós vamos ter a plena consciência de que os sacrifícios que eram feitos sob a antiga lei não eram eficazes ao ponto de purificar ninguém do seu pecado. Não era possível trazer a remissão dos pecados. A tese de Paulo, chamada teologia paulina, né, que baseia-se na justificação pela fé, e a justificação pela fé em Cristo Jesus, está em todo o livro de Romanos. Paulo está insistindo veementemente, dizendo que ninguém é justificado pela fé. Mas os gentios são pecadores. São pecadores. Os moralistas dizendo, nós temos a lei, né? Nós temos a lei, são pecadores. Os judeus são pecadores. Todos pecaram. Leiam comigo, no capítulo 3, no versículo 9. Diz assim, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Isso falando enquanto judeu. Não. Já demonstramos que tanto o judeu quanto os gentios estão debaixo do pecado.
3:23. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Essa é a verdade. Todos pecaram. Gentios, judeus, todos pecaram. E gentil, lembra, gentil não é aquela pessoa muito simpática, muito boazinha, né? Para o judeu, todo não judeu é considerado um gentil, é considerado um pagão. Então, gentil, nessa expressão aqui, aquele que não possui a lei, aquele que está fora do judaísmo, né? Aquele que está fora da lei do Velho Testamento. Paulo vai dizer, todos pecaram. E baseia-se também na conversão dele. Paulo vai dizer, eu, um judeu, muito à frente dos da minha idade, mestre da lei, eu entendi que a salvação, a justificação vem pela fé em Cristo Jesus e não pela prática da lei. A conversão de Paulo é um exemplo para nós de que a salvação não se baseia na lei, mas na fé em Cristo Jesus. Todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus. Estamos perdidos. Mas existe um meio para a salvação, né? Leiam, por gentileza, no capítulo 3 ainda, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ora, a lei não trazia a justificação, a salvação para ninguém. Deus aceitava os sacrifícios como forma de arrependimento daquele que vem oferecer o sacrifício, né? Demonstrando a fé, o arrependimento. Não é só o sacrifício do animal. Você tem que vir, demonstrar seu arrependimento, toda aquela cerimônia. Você vê, você traz o animalzinho de 1 ano sem defeito para ser sacrificado. Você vê o bichinho ali sangrando, sofrendo, se debatendo, né? Depois é queimado. Aí você tem que pensar, puxa, era para eu estar ali. Esse animal está morrendo no meu lugar. Mas esses sacrifícios exteriores não eram suficientes para purificar os pecados. Deus está dizendo, eu tolerei, eu deixei. Mas como é que Deus no passado foi tolerante e pode justificar alguém dos pecados? Já disse aí, é Jesus. Em Jesus nós temos a purificação e nos tornamos justos. Não porque merecemos, nós somos pecadores. Nós fomos anistiados. Recebemos ali a justificação de Deus para os nossos pecados. E você não tem mais pecado. Como é que é? Baseia-se no cumprimento da lei? Não. Baseia-se no simples arrependimento? Não. Baseia-se na fé em Cristo Jesus. Baseia-se no sacrifício de Jesus. A nossa fé em Cristo Jesus nos leva à justificação. E mais à frente vocês vão ver que Paulo vai dizer, ora, vocês batem no peito dizendo, somos filhos de Abraão. Nós temos Abraão como pai. Na tese paulina ele vai dizer, ora, Abraão foi justificado pela prática da lei ou pela fé na promessa de Deus? Foi justificado pela fé na promessa de Deus. Ora, se nem Abraão, que é o pai de vocês, foi justificado pela prática da lei, como é que vocês querem ser justificados pela prática da lei, que ninguém consegue cumprir? É isso. Justificados pela fé em Cristo Jesus. E aí eu queria trazer 4 ideias para pensarmos. A primeira é a justificação pela fé no sacrifício de Jesus traz esperança para a humanidade. Traz esperança para nós. Nós que estamos sem a lei, não pertencemos ao mundo judaico, aos israelitas. Como é que fazemos? Nós que não temos lei. A justificação em Cristo Jesus traz esperança para nós, traz esperança para a humanidade. Capítulo 3, no versículo 30. O verso 23 nós já lemos aí. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Todos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Nós somos pecadores. E o que fazer? Verso 30 diz, visto que existe um só Deus
que pela fé justificará os incircuncisos e os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos pela lei. Nós somos justificados, salvos pela fé. Salvos pela fé no sacrifício de Jesus. Todos pecaram. E o sacrifício de Jesus traz essa esperança de salvação para a humanidade. Judeu e não judeu. São mato-grossenses e mato-grossenses, todos. Esperança de salvação para nós que estávamos perdidos. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus. A justificação pela fé, a justificação no sacrifício de Jesus traz isso. Esperança. Esperança de salvação. Esperança de encontrar aqueles que já se foram. Esperança de nos encontrarmos um dia no céu. Então o que fazer por enquanto? Prega o Evangelho, né? Mantenha-se firme, prega o Evangelho na esperança, na certeza de que nos encontraremos aqueles que amamos um dia no céu. Nós temos esperança no sacrifício de Jesus. Segunda ideia, a justificação pela fé não depende do esforço humano. Verso 25 novamente. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Mas se eu for bonzinho, vamos botar uma balança, né? Salvação ali por meio das boas obras e dos pecados. Aí você bota a balança ali. A balança do lado do pecado vai estar sempre maior do que as boas obras. Nós nunca vamos ser bons o suficientes ao ponto de conseguirmos a nossa salvação. Claro, vamos praticar bondade, vamos fazer o que é correto, mas não é porque somos bonzinhos, e nem somos tão bonzinhos assim, né? Não é porque eu ajudei alguém, não. O nosso esforço humano não nos dá salvação, mas a fé em Cristo Jesus. Mas é uma fé obediente, uma fé que leva à obediência. Não basta ter fé, nós precisamos obedecer. Então essa justificação exige fé, exige essa participação humana que é a fé em Cristo Jesus. Não simplesmente fé, que ter fé simplesmente não basta, mas uma fé obediente. Temos fé? Vamos fazer com que essa obediência nos leve até Cristo. A justificação pela fé traz esperança para a humanidade e não depende do esforço humano, mas da graça do dom de Deus. Nossa fé tem que ser obediente. Terceira ideia. Justificação pela fé nos liberta da lei e nos liberta do pecado. Capítulo 3, no versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Verso 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Eu vou pegar dois mandamentos que as pessoas se prendem bastante, que é a questão do dízimo. Mas eu sou dizimista, né? Eu dou o dízimo até da folha do cominho. Não adianta. Não adianta, né? Alguém que quer se prender ao dízimo, não leve isso como mandamento. Claro, alguém pode dizer, não, eu tenho o dízimo como princípio, eu tenho que fazer pelo menos o dízimo. Que bom, você pode decidir fazer a sua oferta de pelo menos os 10% daquilo que você ganha, né? Do dízimo que você ganha, mas não entenda isso como mandamento, não ensine isso como mandamento. Pertencia a uma velha lei, ao qual já foi cumprida por Jesus, estabelecida a nova aliança, né? Hoje nós ofertamos de acordo com o que nós temos, de acordo com o que propomos no nosso coração. Outra ideia, sábado. Alguém pode dizer, eu guardo o sábado. Não posso nem trabalhar no sábado, né? Ainda bem, se fosse só isso, estava bom, né? Tem aqueles que guardam o sábado como mandamento. Não adianta. Bom, já escolhi dois mandamentos, né? O dízimo e eu escolhi o sábado para cumprir. Tem mais, deixa eu pensar, uns 613 mandamentos, né? Vai ter que ser circuncidado, vai ter que viajar pelo menos uma vez por ano de Jerusalém, vai ter que oferecer sacrifícios, né? Não adianta escolher dois mandamentos e deixar o restante de lado. É o judeu moderno. Eu escolho aquilo que convém, aquilo que eu quero cumprir. Sábado não é mais mandamento, o dízimo não é mais mandamento. Mas eu quero guardar o dízimo. Entre você e Deus. Não entenda esse como mandamento,
não ensine como mandamento. A justificação pela fé nos liberta da lei, nos liberta do pecado. O pecado ia nos levar à condenação. E pelo sacrifício de Cristo, nós estamos livres. Quarta ideia. A justificação pela fé baseia-se no sacrifício de Cristo. Versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. A justificação tem como base o sacrifício de Jesus. Não nos apoiamos na lei, não nos apoiamos no nosso suposto esforço, né? Não. Está em Cristo Jesus. Quer ter salvação? Olhe para Jesus, olhe para o sacrifício de Jesus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Você não paga nada para ser salvo. É um dom, é uma graça concedida por Deus para você. Hoje vocês tiveram fé, né? Mesmo com frio, chuva vieram, né? A Clarice teve mais fé ainda, né? Pernambucana saiu lá da praia quente e veio para o frio, né? Eu acho que ela que trouxe o frio para a gente. A nossa fé está no sacrifício de Jesus, se fundamenta em Jesus. Não no esforço, não na tentativa de se cumprir a lei do Velho Testamento enquanto mandamento, mas em Cristo Jesus. Eu quero mostrar para vocês algumas imagens. Vamos ver se vai funcionar. Aqui não está funcionando. Eu vou pedir ajuda lá para os técnicos lá no fundo. Isso. Esse é um azorrague, né? O que é isso? Que xingamento é esse, né? É um chicote que era utilizado pelos romanos para castigar, para açoitar. Talvez um desse tenha sido utilizado para açoitar Jesus. Tem um pedaço de madeira como cabo ali utilizado, umas tiras de couro, você percebe ali na ponta, pedaço de osso, e alguns tinham um pedaço de ferro, uma lança. Então, quando Jesus foi açoitado, aqueles soldados fraquinhos, né, parecendo um guarda-roupa, com toda a força, com todo ódio, bateram Jesus, e esse ferrinho na ponta, alguns tinham ainda uma bolinha de ferro, grudaram na pele, na carne de Jesus. E eles puxaram, rasgaram o corpo de Jesus. E não foi um açoite, foram vários açoites, com força, com ódio. Eles bateram com vontade. Cada vez que batia e puxava, rasgava a pele, rasgava a carne de Jesus e o sangue escorria. Imagine, botaram na cabeça de Jesus e forçaram, cortaram o couro cabeludo, a pele de Jesus, com força, com ódio, com vontade. Eles fizeram isso. Nós temos mais uma imagem, por favor, Jonas. Os arqueólogos encontraram esse pedaço aí do calcanhar, tornozelo ali com um pouco de madeira. Estão vendo aquele negócio parecendo uma ponta ali? É um prego de aproximadamente 18 centímetros que pregaram em Jesus. Então eles colocaram não na parte de cima, mas às vezes colocavam o pé um em cima do outro, ou meio de lado, e esse prego varava um calcanhar ao outro, atravessava um madeiro, e lá eles entortavam essa ponta para não correr o risco da pessoa se soltar. Prego utilizado nos pés de Jesus, e utilizado nas mãos de Jesus, atravessando, quebrando seu osso, causando sofrimento. A posição da crucificação não é confortável. Imagine, Jesus com a carne cortada, rasgada, pregado, pendurado no madeiro. Há estudiosos que dizem que Jesus morreu por asfixia. E tinha um pedaço de madeira, o qual eles poderiam se apoiar um pouquinho para tentar respirar. Corpo pendurado, lhe falta ar, você tenta sentar um pouquinho para respirar. Você sente o prego te machucando, rasgando sua carne. Você sente os pregos no pé e não consegue respirar. Você solta o corpo todo, você vai morrer de asfixia. Não tem jeito.
vai morrer. Alguns levavam dias. Jesus levou mais ou menos 6 horas de sofrimento aí. Por que eu estou mostrando isso? É por meio desse sofrimento, é por meio dessa tortura que hoje nós podemos estar aqui, justificados pelo sacrifício de Jesus, justificados pelo sofrimento de Jesus. É por meio desse sofrimento, dessa morte de Jesus, que nós podemos ter o perdão dos pecados e podemos ter salvação. O discurso de Pedro, lá em Atos capítulo 2, falando aos judeus, ele volta a dizer: esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou e tornou o Senhor. Esse Jesus que nós matamos, esse Jesus que morreu pelos nossos pecados, hoje nos oferece a salvação gratuitamente. Você que já decidiu por fé ser batizado, fique firme, que esse foi o preço pela sua salvação. Esse foi o preço para que você se livrasse dos seus pecados. Se você está estudando a Bíblia e você ainda não decidiu, o que é que você está esperando? Jesus pagou esse preço por você. E por fim, ainda utilizar uma lança para perfurar Jesus e ter a certeza que ele havia morrido. O preço foi alto, para que nós pudéssemos ter vida eterna e ter salvação. Se você decidiu, fique firme. Se ainda não decidiu, tem água aqui, né? Está gelada, mas já já aquece, né? Demora não. Um dia esse Jesus que foi ao céu, nós o veremos novamente vindo, dessa vez para julgar. Decida enquanto há tempo.